Aula de matemática. Vamos estudar aqui sobre as figuras geométricas planas, os polígonos. Os polígonos são figuras com linhas retas e planos. Aqui eu coloquei o exemplo do triângulo. Os lados dele, são retos e a figura é plana, é reta também. Não polígonos são figuras com linhas com curva e arredondado. Então, aqui eu coloquei o círculo arredondado e aqui também, uma figura que em cima é reto, mas dos lados é arredondado. Então, acaba se tornando um não polígono também, ok? Então, vamos aqui para o livro. Polígonos. Paulo desenhou algumas figuras com o auxílio de uma régua. Em seguida, as pintou. As figuras que Paulo desenhou são polígonos. Então, todas as figuras que ele desenhou são polígonos. Tem superfície e as linhas dos lados são retas também. Polígonos é uma linha poligonal simples e fechada. Então, toda simples, reta e fechada. Um polígono e suas regiões internas determinam uma região poligonal. Então, aqui, interna é reto e dos lados também é reto. Nessa coleção, utilizaremos a palavra polígono tanto para nos referirmos às linhas poligonal simples e fechada, quanto para determinar a região poligonal. Então, toda a região dela, interna, se for reta, vai ser poligonal. E dos lados também, se for reto, poligonal. Veja a seguir outros exemplos de polígonos. Então, outros exemplos de figuras retas que serão polígonos. 1. Veja o desenho que Paulo fez na malha pontilhada. Então, esse desenho aqui. As figuras desenhadas são polígonos? Justifique. Então, essas figuras aqui são polígonos, possuem linhas retas, ela é toda reta, A parte dela interna, quanto dos lados, são retas? Sim, então é um polígono, Pois possui linhas retas, Atividades. 1. Classifique cada uma das figuras em polígonos ou não polígonos. Então, vocês vão colocar aí embaixo. Polígono, que possui linha reta, todas as linhas laterais retas, e não polígonos arredondado. Então, a letra A aqui, dos lados é arredondado, Então, é um não polígono. Coloque não polígono. A B, toda reta, Então, polígono. Então, coloque aí a C, a D, a E e a F. 2. Escreva o nome das figuras geométricas espacial correspondente a cada uma das planificações. Então, aqui está na forma plana. Vocês vão pesquisar aí para descobrir que figura geométrica vai ser formada essa superfície plana aqui. Então, cada uma dessas vai formar uma figura. Vocês vão colocar o nome dessa figura que vai formar. Entre as planificações acima, quais são formadas apenas por polígonos? Quais delas são todas retas, Tanto a lateral como a superfície. Quais delas aqui formam figuras retas? Vocês vão colocar aí A ou B, Nesse exemplo, vocês vão colocar se é a letra A, se é a letra B, ou a C ou a D. Vocês vão colocar qual que são, só a letra. 3. Observe as indicações no polígono ao lado e responda. A. Quantos lados tem esses polígonos? Então, lado é a parte reta aqui, com começo e um fim. Então, essa aqui são um lado. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 lados. E quantas vértices? Vértice é o encontro desses lados. Então, a pontinha dele, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, coloquem aí. B. Escreva a quantidade de lados e de vértices de cada um dos polígonos a seguir. Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui nessas outras figuras. Vão colocar a quantidade de lados, linhas retas, e de vértices, de encontros, em cada uma dessas figuras. A C.
O que vocês puderam observar quanto à quantidade de lados e de vértices de cada um dos polígonos? A quantidade de lados e de vértices é a mesma, tá? Então, vocês vão colocar aí que a quantidade de lados e vértices é a mesma. 4. Alguns polígonos recebem nomes espaciais de acordo com a quantidade de lados que possuem. Então, ó, o triângulo. Triângulo, 3 lados. Três lados. Pentágono, 5 lados. Então, pen vem de 5, 5 lados. Heptágono, esse heptágono, epi, vem de 7, tá? Então, 7 lados. Quadrilátero, vem de quadro, 4. Então, 4 lados. Hexágono, 6 lados. Octógono, de 8. Octógono, de 8 lados, ok? Essa aqui não precisa fazer. 5. Podemos identificar figuras geométricas nas obras de vários artistas. Veja um exemplo. Então, aqui, ó, uma obra de um artista com várias figuras geométricas. Na imagem aparece uma tela de Tarsila do Amaral, pintora brasileira, nascida no município de Capivari, São Paulo. Nessa tela, Tarsila retrata o espaço urbano usando algumas figuras geométricas e um colorido vivo e alegre. Então, ela usou aqui algumas figuras geométricas para fazer a obra, né? A. Quais polígonos você identifica nessa obra? Então, quais figuras retas, planos você identifica nessa obra? Quadrado, triângulo, o que é que você identifica aqui que é um polígono, né? Uma figura reta. Coloque o nome aqui. B. Agora você é o artista. Faça um desenho com figuras geométricas. Vocês vão colocar aqui algumas figuras geométricas. Pode desenhar uma casa com figuras geométricas, um carro, qualquer coisa, qualquer desenho com figuras geométricas. E 6. Observe o mosaico. Quais são os polígonos que compõem esse mosaico? Então, qual figura geométrica aí compõe esse mosaico? Triângulo, quadrado? O que é que compõe esse mosaico? Coloque o nome aqui. E a última página aqui, 164. 7. Veja as bandeiras de alguns países do mundo e escreva em seu caderno quais são os polígonos que você observa em cada uma delas. Então, não precisa escrever no caderno, não. Escreve aqui do lado mesmo, tá? Quais são as figuras geométricas que compõem cada bandeira dessa? Triângulo, quadrado, vocês vão colocar aqui do lado, tá bom? 8. As linhas azuis traçadas nos polígonos abaixo são chamadas de diagonais. Determina a quantidade de diagonais de cada um desses polígonos. Então, diagonais, ó, vai de um lado para o outro. Então, essa daqui tem quantas linhas azuis? 1, 2. Coloquem aqui, 2. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Vão contar a quantidade de linhas e vai colocar no quadrinho. E na C também. E a 9, complete as frases com as palavras das fichas. Então, vocês vão completar as frases aqui com as palavras pentágono, lados, vértices, hexágono e quadriláteros. A. O é um polígono que possui 6 lados. Então, qual desses nomes aqui é um polígono que possui 6 lados? B. Um polígono possui a mesma quantidade de e de, coloquem aí. E a C. O possui 5 diagonais e O possui 2 diagonais. Completem as frases com essas palavras aqui.